Boa, conseguimos. Então são 20 e 10 e vamos iniciar. Ok, vamos falar hoje sobre gráficos, como escolher e criar o gráfico certo para cada situação. Tem vários tipos de gráficos dentro do Excel. Agora, como escolher o gráfico certo para cada caso? É isso que nós vamos ver aqui. Então, vamos começar daqui. Essa frase que todo mundo conhece, que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, vamos começar daqui. Então, temos aqui esse conceito que diz o seguinte, que um gráfico é usado para facilitar a compreensão de dados e também facilitar a tomada de decisão. Todo gestor, todo superior, todo chefe gosta de ver gráficos. Como eu estava a dizer, nós temos aqui uma tabela muito grande. Daqui não dá para tirar nenhuma conclusão. Então, para a gente poder compreender exatamente esses dados, a gente cria gráficos. Mas agora, para nós podermos criar um gráfico, tem etapa da tabela grande. Nós vamos pegar essa tabela e depois vamos resumir. Vamos pegar esses dados e vamos comprimir. Porque aqui, por exemplo, o Limiro, a Mércia, o Aldo, Mércia, Aldo, Limiro, os funcionários aqui se repetem muitas vezes. Então, não tem como se chegar a nenhuma conclusão com essas repetições. Então, o que temos que fazer? Temos que pegar esses dados todos aqui, resumir e depois já vamos criar o gráfico. Então, esse é o caminho. Pega a base de dados, resume e depois cria aqui o gráfico. Agora, para nós podemos pegar uma base de dados grande como esta aqui e depois resumir, aqui nós usamos um recurso chamado tabela dinâmica, que é um recurso que pega uma base de dados e depois aqui nos dá valores únicos resumidos. Ok? Vamos lá seguir aqui. Agora, como eu estava a dizer antes, existem esses quatro tipos de gráficos. Tem mais, mas esses aqui são os principais. Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de pizza e gráfico de linha. Agora, quando saber, quando tem que usar o gráfico de linha, gráfico de coluna, é isso que nós vamos aprender agora. O gráfico de coluna nós usamos para fazer comparações entre categorias. Esse gráfico usamos para fazer comparações de, no máximo, até 10 itens. Então, até 10 itens. Então, por ser aqui o gráfico de coluna. Aqui a sequência não importa. Então, pode usar esse gráfico aqui para fazer comparação entre desempenho entre províncias, por exemplo. Então, não há problema. Por acaso, aqui estão a fazer uma comparação entre funcionários. Seguindo aqui. O gráfico de barra e idem usamos para fazer comparação de no máximo até 10 itens. Mas agora, esse aqui tem uma coisa importante a observar. Nesse tipo de gráfico, a ordem importa. Ou seja, usamos gráfico de barra para fazer o ranking entre dados. O que é isso aí de ranking? Quando nós queremos ver do maior para o menor, do melhor para o pior, então usamos o gráfico de barra. Então, aqui, por exemplo, eu estou a avaliar o desempenho de funcionários. Então, aqui consigo ver que o Oldemiro é o melhor funcionário e a Merce aqui é a pior funcionária. Então, provavelmente a Merce aqui com esse desempenho, ela precisa de um treinamento. Então, para fazer o ranking, quando a ordem importa, é saber qual o produto que mais vende, qual o produto que menos vende, qual departamento tem mais colaboradores e qual tem menos colaboradores. Tem que utilizar aqui o gráfico de barra. Então, nesse tipo de gráfico, a ordem importa. Ao passo que no anterior, a ordem não importa. Então, quando você quer mostrar dados, pode usar gráfico de coluna, mas quando usa isso aqui, tem que saber que a ordem dos dados importa. Seguindo aqui, depois vamos para o gráfico de Pisa ou gráfico circular. Esse tipo, aqui essa definição não está boa, vou tirar. O gráfico de Pisa, primeiro dizer o seguinte, que esse gráfico aqui ele é muito sensível. Utilizamos ele para fazer comparação
de no máximo até 5 itens. Por quê? Porque se a gente tem várias fatias aqui no gráfico, então a análise ela vai ficar confusa. Eu gosto de brincar nas minhas aulas que ninguém convida 20 amigos só para lhes dar uma pizza. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, do mesmo jeito, quando tens, por exemplo, 10 itens por comparar, não pode usar gráfico de PISA, porque terá muitas fatias e a análise por si só já ficará confusa, ficará ambígua. Então, esse tipo de gráfico utilizamos para fazer comparação de, no máximo, até 5 itens. No máximo, até 5 itens. Até então, está claro? Até então está claro. A aula é online, então, o feedback importa muito. Senão eu gravava isso e mandava o link. Camilo, está claro, boa. Agora, o gráfico de Pisa, quando é que nós usamos? Usamos para avaliar a contribuição percentual de cada item. De cada item. Por exemplo, aqui, estamos a avaliar a aderência nesses cursos aqui. Então, desse gráfico, vamos a ver o quê? Que para o curso de Excel, nós temos aqui 45% de aderência, PowerPoint 20%, Word aqui 35%. Esse gráfico é usado para avaliar a contribuição percentual de cada item na análise. E para terminar aqui, temos aqui o gráfico de linha. Esse gráfico aqui é utilizado para mostrar tendências, para avaliar o comportamento de uma variável ao longo do tempo. Então, esse gráfico aqui é utilizado para tal. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o desempenho, por exemplo, da aderência ao longo dos meses. Então, nesse gráfico eu consigo ver os altos e os baixos. Os altos e os baixos. Então, esse aqui é o resumo de como escolher o gráfico certo para utilizar em cada situação. O passo a seguir já é saber como criar cada tipo de gráfico. E é isso que nós veremos a seguir. É isso que nós veremos a seguir. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, ok, 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 ok. Então, só para eu estar seguro, conseguem ver a minha tela do Excel agora. Conseguem ver a minha tela do Excel? Boa. Então, tenho aqui essa pequena base de dados com as colunas ID, que mostra aqui os lançamentos, tudo bem? Que mostra aqui os lançamentos. Tenho aqui a coluna da data, funcionário, o curso que cada funcionário cadastrou aqui, e aqui o número de alunos cadastrados. Então, a partir dessa, boa, a partir dessa base de dados aqui, eu quero ter aqui valores únicos. Ou saber, nessa base de dados aqui, o Olimiro cadastrou quantos alunos ou quantos clientes, porque aqui vem Olimiro 40, depois vem Olimiro 106, depois vem Olimiro 85. Então, eu quero saber aqui, no total, Olimiro cadastrou quantas pessoas? Cadastrou quantas pessoas? Então, esse é o primeiro passo. Como eu mostrei na apresentação, tem a base de dados. Depois, pega essa base de dados, cria a tabela de resumo, depois já começa a criar o gráfico que quer. O gráfico que quer. Tudo bem. Agora, esses dados aqui, para nós que usamos o Excel, a gente diz que eles estão dentro de uma tabela.
de uma tabela. No entanto, para o Excel, considera que esses dados aqui estão no intervalo que começa de A1 até E31. Agora, como é que eu posso conseguir pegar essa base de dados aqui e converter em tabela? Simples. Clica em qualquer célula na sua base de dados, qualquer uma, vai para a guia Insert, e aqui na guia Insert tem esse recurso aqui chamado Table. Ao clicar em Table, é só clicar em OK. E veja só, mesmo o design da tabela já muda, e ainda sugerem aqui esses botões de filtro. Como eu sei que estou perto de uma tabela? Quando eu clico fora, minha última guia aqui é Help, ok? Mas quando eu clico aqui dentro, tenho mais uma nova guia chamada Table Design. Por quê? Porque estou perante agora uma tabela. E por ela se referir, ou por ela se tratar de uma tabela, eu tenho recursos adicionais. Eu tenho aqui recursos adicionais. Por exemplo, eu posso clicar aqui dentro, ir para Table Design, depois ir para Insert Slicer. O que é Slicer? Slicer é um filtro. E aqui, por exemplo, eu posso querer filtrar por curso. Então, assim que inserir um slicer, veja só magia acontecer. Ao clicar em Excel, ele só mostra dados de Excel. Ao clicar aqui em PowerPoint, só PowerPoint. Ao clicar em Word, idem, só Word. Por quê? Porque eu estou perante uma tabela. Ao passo que, do jeito como estava essa base de dados, eu não tinha esses recursos adicionais. Recursos adicionais. Tudo bem? Vou aqui remover esse filtro. Mais uma vez, como aqui estou a lidar com uma tabela, eu posso chegar aqui, clicar em Table Design e aqui o Excel me mostra o nome da tabela, que por acaso aqui é Table 1. Eu posso simplesmente aqui mudar esse nome para dados. Só isso. Aqui, uma coisa, ou uma observação muito importante é a seguinte. Aqui nos dados, não importa se eu começo com minúsculo, maiúsculo, não importa isso. Mas não pode haver espaço. Se eu colocar aqui espaço, se eu colocar aqui dados, ou assim, se eu colocar aqui base, espaço, de espaço, dados, o Excel vai gritar para mim. Não pode haver espaço aqui. Então, tem que ficar assim. Ok, seguindo. Então, essa tabela aqui, eu dei nome de dados. Ok? Vou reter isso. Então, aqui, eu quero criar um gráfico de coluna. Então, o que eu faço? Eu devo resumir essa base de dados. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, ir para a guia Insert. Primeiro cliquei aqui na B2, depois Insert. E aqui na guia Insert, vou até Pivot Table. Ao clicar aqui veja só o que ele vai me pedir. Ele vai pedir para eu selecionar uma tabela ou um intervalo. Como a minha tabela tem nome, é só colocar aqui dados. Não importa se começa com minúsculo ou maiúsculo. Depois que ele me pergunta onde eu quero colocar a pivot table. Se é numa planilha nova ou não existente. Será que não é existente? E a localização será na célula B2, que eu cliquei com antecedência. É só depois clicar em OK. E tem aqui os campos da minha tabela dinâmica. Então, aqui, uma observação muito importante. Cada pivot table responde a uma pergunta. Então, deixa eu voltar para aqui. Eu quero saber aqui, quantos alunos cada colaborador cadastrou, ok? Então, vou chegar aqui no funcionário, que é o colaborador, vou dar um check. Então, o que ele fez? Ele pegou aqui esses valores repetidos e gerou aqui valores únicos. E vou chegar aqui na quantidade de alunos, vou dar um check também. Então, fica assim. Então, fica assim. Então, o que que o Excel fez? Como na coluna funcionário eu tenho texto, ele pegou essa coluna, trouxe para as linhas. É por isso que cada colaborador aqui, cada funcionário, só está em uma linha.
E agora, quando eu dei um check na quantidade, como na quantidade tem números, ele pegou essa quantidade, arrastou para cá nos valores e somou. É por isso que tem aqui sum of quantidade. Só isso. Então, veja só. Veja quanto tempo eu economizei só usando esse recurso chamado pivot table. Pivot table. Em pouco tempo, em menos de 2 minutos, eu peguei essa base de dados e resumi. Aqui está. Então, daqui é só criar gráfico. E como é que nós criamos gráfico? Tendo aqui a tabela resumo, simples, vai para a guia Insert, e daqui na guia Insert, aqui em cima, tem a parte referida a gráfico de coluna. Vou usar esse primeiro aqui. Então, aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico. Agora é só uma questão já de organização. Mas aqui está o gráfico. Essa legenda aqui vou clicar, depois tecla Delete. Esse eixo clico, tecla Delete. Essas linhas de grade, clico em qualquer uma delas, tecla Delete. E para ter esses botões aqui na guia Pivot Chart Analyze, tem esse botão aqui em cima que é o Field Buttons. Ao clicar aqui em cima, aqui os botões desaparecem. E aqui é só o botão direito e Add Data Label. Acabou. Acabou. Então, aqui está o nosso primeiro gráfico de coluna. Aqui está o nosso primeiro gráfico de coluna. Então, para criar gráfico, mais uma vez, só tem que pegar a sua base de dados, que está aqui, resumir, e aqui está. E agora eu quero te mostrar uma coisa que vai impressionar a sua mente. Aqui, nessa tabela dinâmica, eu posso clicar aqui em Pivot Table Analyze, depois clicar aqui em Slicer. E eu posso filtrar aqui por curso. E eu posso filtrar por curso. Então, veja só, veja só. Aqui está um dashboard. Clico em um botão e filtra todo o gráfico. Depois vai escrever nos comentários se isso aqui é novidade para si. Clicar em um botão e fazer um gráfico dançar. É novidade para si? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Novidade para si? Camilo. Ok, Camilo, eu estava a dizer o seguinte. Eu quero saber aqui quantos alunos cada colaborador cadastrou em cada curso. Então, clico na tabela dinâmica, depois Pivot Table Analyze e depois Insert Slicer. Ao clicar aqui no Slicer, eu vou marcar aqui no curso. Depois clico e clico em OK. Só isso. Então, aqui está o filtro, aqui está o Slicer. Então, ao clicar aqui nos botões, ele já vai me dizer que o Aldo, por exemplo, ele cadastra mais alunos de PowerPoint. O Eldemiro cadastra mais alunos do Word. E a Mersa cadastra mais alunos de Excel. Então, esse é o caminho. Clica na tabela, Pivot Table Analyze, depois Insert Slicer. E depois escolhe a coluna que quer usar para fazer o filtro. Só isso. Só isso. Agora, por uma questão de tempo, eu vou copiar aqui essa tabela. Vou chegar, colar aqui. Boa. Vou chegar e vou colar aqui. Ok. Então, vamos lá. Eu quero aqui agora fazer uma análise por curso e não por colaborador. Então, como é que eu faço isso? Eu preciso de ter de volta aquele meu painel da tabela dinâmica. Então, é só clicar aqui nesse row label, botão direito e última opção, Show Field List. Ao clicar aqui, o painel volta. Então, aqui eu quero remover o funcionário e marcar o curso. Depois, posso fechar. Então, aqui está. Então, eu já mudei aqui a minha análise.
Tudo bem. Então, agora eu quero criar o gráfico de barra. Então, posso clicar em qualquer célula, guia Insert, e daqui vou até gráfico de barra. Aqui está. E uma vez criado o gráfico, é só fazer as devidas modificações. Clico aqui, apago, clico aqui, delete, e para ter esses botões, Pivot Chart Analyze e Fill daqui. Então, aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico. Mas agora, se for observar, esse gráfico não segue o princípio que eu mencionei lá atrás, que é no gráfico, no gráfico de barra, nós queremos mostrar o ranking, queremos mostrar do maior para o menor. Então, por acaso, aqui nós queremos ver esse Excel aqui em cima, como sendo o curso com mais alunos e o PowerPoint mais para baixo. Agora, uma coisa importante que deves ter em mente sobre gráficos é que os gráficos, na verdade, elas são o espelho da tabela. Se eu quero modificar aqui o gráfico, eu não venho direto no gráfico, eu vou mexer na tabela. Agora, como é que eu faço para ver esse Excel aqui em cima e o PowerPoint aqui abaixo? Eu preciso de ordenar esses dados em ordem crescente. Então, vou clicar aqui nesse botão de filtro da tabela dinâmica e vou até More Sort Options. Ao clicar aqui, eu vou até o Ascending, que é a ordem crescente. Agora, aqui no Ascending, ele de cara já pega a primeira coluna, que é a coluna referente ao curso. Mas, como eu quero modificar essa coluna com os números, eu vou aqui na seta para baixo e Sum of quantidade de alunos. Ao clicar naquela opção, depois clicar em OK, eu modifico aqui e, por consequência, modifica também aqui no gráfico. Só isso. Só isso. Então, dessa maneira, eu tenho aqui o gráfico de barras, em que eu consigo ver do maior para o menor. Em que eu consigo ver aqui do menor para o maior. Veja aqui, nós aqui estamos a criar esses gráficos que praticamente se ia fazer um relatório em pouco tempo, sem quebrar a cabeça. Sem quebrar a cabeça. Então, é isso que você precisa fazer no seu dia a dia. Tem um relatório por fazer, usar esses recursos a seu favor. A seu favor. Agora, gráfico de Pisa. Gráfico de Pisa, posso pegar aqui, esses aqui, chegar a colar aqui. Vou usar esses mesmos dados, sem problema. Então, insert aqui, gráfico de Pisa, aqui está. Gráfico de Pisa, aqui está. Vou já remover esses botões. Clico aqui e clico aqui em cima no Field Buttons. Agora, como está disposto esse gráfico, eu preciso de ver, PowerPoint, este azul, o Word, este laranja e o Excel, este cinza aqui. Então, eu preciso de sempre fazer essa comparação aqui. Então, eu quero mostrar à turma como é que eu faço para aqui dentro de cada fatia, eu já mostrar tanto a percentagem como também o nome do curso. Porque, como disse na definição, usamos o gráfico de PISA para avaliar a contribuição percentual de cada item. E do momento esse gráfico não está a nos dar essa informação, não está a nos dar esse insight. Por exemplo, quando eu aproximo o mouse aqui, ele me diz que o Excel representa 45%, mas eu quero ver de cara aqui essa percentagem. Então, eu vou clicar nessa legenda e vou remover. Então, o primeiro passo para eu adicionar informação aqui é chegar no gráfico, botão direito e Add Data Labels. Ao clicar aqui, aqui está. Ao clicar aqui, aqui está. Tudo bem. Então,
que eu adicionei os meus labels, posso chegar aqui em qualquer um deles, clico, botão direito e última opção, Format Data Labels. Ao chegar aqui, eu tenho que marcar na Category Name, marco, ele mostra o curso. Eu não quero ver o valor, desmarco o valor, depois vou marcar na percentagem. Aqui está. Então, agora, dentro de cada fatia, eu já consigo ver aqui, tanto o nome do curso, como também a percentagem. Agora, podes perguntar, Mauro, tem como aumentar aqui o tamanho do texto e melhorar no contraste? Tem como fazer isso. É só clicar em qualquer rótulo, vem para guia home, pode aplicar um bold, aumentar aqui o tamanho e depois mudar aqui para branco. Veja só, veja só, veja só. Em pouco tempo, criei aqui o gráfico e já personalizei. Agora, para o nosso último gráfico, que é o gráfico de linha. Então, para o gráfico de linha, o que acontece? Como eu disse, para o gráfico de linha, nós queremos avaliar em relação à cor, pode modificar, mas sobre a cor tem uma particularidade. Quando clica em uma fatia, ele marca todas as fatias. Então, se eu, por exemplo, chegar aqui e colocar a cor verde, todo o gráfico fica verde. Então, como é que eu faço para modificar uma fatia? Devo clicar a primeira, depois clicar a segunda vez. Aí já posso escolher o verde. Então, fica assim. Tem que marcar a primeira, depois marcar a segunda. Daí já vai poder escolher a cor que quer. Já escolher a cor que quer. Só isso. Então, para mudar a cor, é isso. Clica a primeira, clica a segunda. Aqui no baldinho, na guia home, é só mudar a cor. Boa. Agora, para o gráfico de linha, como eu estava a dizer, para o gráfico de linha, nós queremos avaliar a contribuição não, queremos avaliar a evolução temporal de uma grandeza, ok? Mas agora, mas agora, eu não tenho como ilustrar essa informação sem ter aqui a coluna referente aos meses. A coluna referente aos meses, ok? Então, eu devo aqui colocar a coluna mês para poder ter essa informação. Agora, nessa tabela ou nessa base de dados, do momento, eu só tenho a data aqui, ok? Eu só tenho a data. Tudo bem. Eu só tenho a data. Agora, assim, pensando, se eu quiser extrair o mês numa data, como estou usar a versão em inglês aqui, seria a função month. Então, eu posso colocar aqui igual month. E ele vai me pedir aqui a data. Ao apontar na data, fechar parênteses, enter. O que ele faz aqui? Ele me retorna o número do mês. Como aqui é mês um me trouxe um. Aqui é mês 2 trouxe 2 e por aí vai. Mas concorda comigo que um, 2, 3 não nos remete a um mês. Então, para dizer que essa opção que eu segui aqui não é das melhores. Então, no Excel, anote isso. No Excel, sempre que nós quisermos extrair o mês, usamos a função text em inglês ou texto em português. Então, chega aqui, coloca igual text e depois preenche esses argumentos. Primeiro, ele nos pede aqui o valor. O valor, por acaso, é a data. Agora, aqui no format text, ele quer o formato, como eu quero visualizar a informação que o text vai extrair. Como eu quero o mês, eu posso colocar aqui entre aspas M. Ao dar um enter, me traz a mesma informação, ok? Ao colocar aqui o segundo M, me traz 01, ok? Está a melhorar. Ao colocar aqui o terceiro M,
Me traz o Jan, ok. Vou colocar aqui o quarto M. Me traz aqui o January. E para por aqui. O quinto, o sexto M já não tem mais nenhum impacto. Não tem mais nenhum impacto. Então, se quiser extrair aqui a informação do mês numa base de dados, utiliza a função text. Agora, quando nós criamos um dashboard, é o seguinte, aqui eu estou a ensinar basicamente como criar gráficos, mas quando a gente cria um dashboard, a gente tem muitos gráficos numa única tela. Então, quando nós criamos um dashboard, quando nós criamos um relatório no Excel, o espaço, ele conta. Então, nós quando fazemos um dashboard, nós não colocamos todo o mês, janeiro, fevereiro, porque essas palavras são muito compridas. O que nós fazemos, nós mostramos o mês abreviado. Para tal, colocamos aqui apenas 3 M's. E ao dar o Enter, fica assim. Então, dessa maneira, nós conseguimos gerir o espaço. Agora, com essa coluna mês adicionada, eu já posso saber aqui quantos alunos eu tive para cada mês, usando qual recurso? Tabela dinâmica. Veja só como é simples. Veja só como é simples. O Excel, ele é como um idioma que tem suas regras e também seus princípios, ok? Então, o Excel tem regras e princípios. Para dominar o Excel, tem que dominar essas regras e princípios, tal como um idioma. Senão vai patinar, patinar, patinar. Então, esse é o ponto. O Excel tem regras e princípios. Para dominar Excel, tem que dominar essas regras e princípios. Essas regras e princípios. Agora, o Lucas pediu para. Na verdade, eu não converti um em janeiro. Eu simplesmente extraí janeiro da data. Eu estava a dizer o seguinte: eu uso o Excel em inglês aqui. Então, como estou a usar a versão em inglês, então a função que eu tenho que usar é a função text. Valor, aponto na data. Agora, aqui no format text, eu quero ver o mês abreviado. Então, vou colocar aqui MMM. Só isso. Se fosse a versão em português, era só colocar aqui função texto. Mas como em inglês é text. E eu dar o enter, ele faz aqui o autofill. E se for reparar, eu quando preenchi aqui, o Excel preencheu para todos os demais. Por quê? Porque aqui eu estou perante uma tabela. Veja só os benefícios de usar uma tabela. Se não fosse tabela, eu devia preencher aqui, depois pegar e arrastar até lá embaixo. Mas como é tabela, não preciso fazer isso. Tudo bem. Então, eu vou até linha, posso chegar aqui, inserir uma pivot table, eu chamei de dados para o Lucas que chegou atrasado. Nós pegamos a base de dados estava aqui e criamos tabela. E sendo tabela aqui, demos nome de dados aqui. Então, depois pode ver a gravação para poder perceber o passo a passo aqui. Mas só para não ficar perdido. Então, o nome da tabela aqui é dados. Então, coloca aqui dados, depois clica em OK. Mas agora, o que acontece? A coluna nova que nós criamos agora, ela ainda não aparece aqui. Por quê? Porque quando nós criamos a tabela dados, ela não tinha ainda essa coluna que nós acabamos de acrescentar. Então, para nós podermos ver a nova coluna aqui, o que temos que fazer é chegar aqui na guia Data e clicar aqui em Refresh All. Ao fazer isso, a coluna mês acaba de aparecer. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Então, o que eu tenho que fazer agora? Só tenho que marcar no mês e marcar na quantidade. Só. Só. Então, daqui é só seguir. Agora, antes de eu criar aqui o gráfico de coluna, eu quero repisar um ponto que eu falei lá atrás sobre o gráfico de Pisa. Eu falei o seguinte: o gráfico de Pisa nós utilizamos para fazer comparação de no máximo até 5 itens.
Caso contrário, a análise ela vai ficar confusa. Veja só aqui. Tenho aqui essa análise de resumo dos meses. Se eu chegar aqui e inserir um gráfico de PISA, vais tirar qual conclusão aqui? Vais tirar qual conclusão? Fica complicado. Fica complicado. Então, o gráfico de PISA, mais uma vez, usamos para fazer a comparação de no máximo até 5 itens. Caso contrário, use um outro tipo de gráfico, mas não PISA. Não PISA. Agora, como tenho aqui dados temporais, então, tenho que usar aqui o gráfico de linha. Então, como é que eu faço isso? Vou chegar aqui na guia Insert. Aqui está o gráfico de linha. E no gráfico de linha, o gráfico que eu uso no meu dia a dia, nos meus relatórios, é esse aqui. Line with marcas. Então, ao clicar no gráfico, aqui está. Aqui está. Aqui está. Então, depois é só dar vida. Clica neste, apaga, clica neste, apaga, clica neste. Ou não vou usar esse caminho, vou usar esse aqui de Field Buttons, também desaparece. Depois posso clicar aqui nessas linhas de grade e vou remover. Agora, Mauro, como é que eu faço para mostrar os números aqui em cima? Simples. Chega na linha, botão direito e Add Data Label. Mas agora esse gráfico aqui, quando a gente usa esse caminho, ele sempre coloca os dados à direita. Mas nós queremos ver aqui em cima. Então, como fazer isso? Simples. Chega aqui nesse mais. Essa informação aqui é rótulo. E como se diz rótulo em inglês, é label. Então, vem até data label, clica e above. E above. E above. Ao fazer isso, tenho aqui este resultado. Mas agora, para nós darmos aquele tchan, para nós fecharmos com a chave do ouro, em vez de ter aqui esse gráfico aqui, reta para aqui, reta para lá, eu quero suavizar esse gráfico. Suavizar esse gráfico. Acreditem, eu sofri muito para descobrir essa opção. Chego aqui na linha, botão direito e última opção, Format Data Série. Chegando aqui, clica no baldinho, vai até lá na última opção e Smoothed, suavizar a linha. Ao fazer isso, o nosso gráfico fica assim. O nosso gráfico, ele fica assim. Fica assim. Ok? Então, senhores, antes de fecharmos aqui, alguma dúvida? Algo não ficou claro, não ficou entendido? Então, eu perguntava, tudo ficou esclarecido, tudo ficou claro para nós fecharmos aqui? Boa, 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 boa. Como colocar o nome de cada aluno no gráfico de linha? Essa pergunta eu não percebi. Porque aqui, veja só, é que nem nome de alunos eu tenho aqui. Ah, acho que quis dizer quantidade, não nome. Acho que quis dizer quantidade. Se for quantidade, como é que nós fazemos isso? Aqui está o gráfico, eu disse. Chega na linha, botão direito e Add Data Label. Ao clicar aqui, ele adiciona os labels. Ele adiciona aqui os labels. Mas agora, ele adicionou aqui os labels à direita. Enquanto nós queremos ver esses labels acima. Então, chega aqui no mais.
e vai até data label. Então, veja só, os labels estão à direita, nós queremos vê-los acima. Então, clica aqui em above e aqui estão. E aqui estão. Acho que é isso que eu entendi aqui, porque o nome do aluno, acho que não. Lugar desse que eu tenho dúvida em como converter. Converter o que eu não percebi. Mas, Camilo, é isso que queria saber? Certo, professor. Boa. Hum, Então, senhores, para a aula de hoje, nós terminamos. Eu lhe mostrei como criar gráficos no Excel e, mais importante, eu lhe mostrei como escolher o gráfico certo para utilizar em cada situação, porque só criar gráfico não é relevante, mas sim como saber qual gráfico utilizar em cada situação. Em cada situação. Eu já mostrei essa informação. Só deixa lá só fechar o caso do Camilo aqui. Camilo? Não, Lucas. Para o Lucas. Eu falei o seguinte: se quiser extrair o texto, aliás, o texto não, o mês na data, o que tem que fazer é chegar aqui e colocar igual text, o texto, se fosse em português, como usar a versão em inglês text, aqui no valor aponta na data, depois vírgula, para mim é vírgula, mas em outras versões é ponto e vírgula, é só ver aí, e depois coloca entre aspas MMM, só isso, acabou, só. Olha um colega que não aparece o nome aqui, vem. Para esse gráfico de linha, seleciono como? Seleciono como? Não percebi bem a pergunta, mas o que tem que fazer é, tem que ter a tabela resumo, como eu falei lá atrás. Tem aqui a tabela resumo, simples. O que tem que fazer em seguida é clicar na tabela, depois insert, depois vem para aqui e escolhe aqui o gráfico Line with Markers. Aqui está o gráfico Line with Markers. Agora, como é que eu posso fazer para eu formatar esse gráfico para se parecer com o que está acima? Então, primeira coisa, vou clicar nessa legenda, tecla delete do teclado, esse eixo, tecla delete do teclado, vou apontar em qualquer uma dessas linhas, tecla delete do teclado. Agora, pode tirar esse botão, vou até Pivot Chart Analyze, depois vou clicar aqui em cima no Field Buttons. Ao clicar aqui, desaparece. Desaparece. Então, em seguida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar na linha, botão direito e Add Data Label. Label o que é? Label é rótulo. Então, eu quero ver aqui o rótulo. Eu quero saber, em janeiro tive quantos alunos? Em junho tive quantos alunos? Então, eu devo clicar aqui em Data Labels. Ao clicar aqui, ele coloca os labels, mas ele coloca sempre à direita para esse tipo de gráfico. Mas, por exemplo, aqui em janeiro eu não consigo ler essa informação. Então, vou até esse mais, vou clicar aqui no Data Label, nessa seta, e vou clicar aqui em Above. Ao clicar em Above, ele muda a orientação, coloca acima. E eu ainda falei que agora, para poderes, boa, agora, para poderes suavizar esse gráfico a se parecer com o anterior, clica no gráfico ou na linha, para o caso, botão direito e Format Data Série. Chegando aqui, clica no baldinho, vai até lá na última opção e marca no Smoothed Line. Ao clicar aqui, o gráfico fica suavizado. O gráfico fica suavizado. Então, aqui está o gráfico, o gráfico de linha. Então, a colega aqui agradeceu. Então, pelo que eu estou a perceber aqui no chat, não há mais nenhuma dúvida. Tudo bem. Então, eu estava a dizer o seguinte para a turma,
que hoje nós aprendemos a criar gráficos dentro do Excel. Mas o que o seu chefe, o que o seu gestor quer não é meramente gráfico. Ele quer um relatório em que ele consiga ver em um único painel várias informações. É isso que todo chefe, todo supervisor quer da sua equipe. Então, só criar gráficos assim, isolados, não tem muito valor. Boa. Não tem muito valor. Então, deixa lá só ver uma coisa. E então nós queremos lhe ajudar a dar um up na sua carreira. Nós queremos lhe ajudar a dar um up na sua carreira. Então, das 27, que já é é já a próxima quarta-feira, nós vamos aqui liberar a oferta da Black Friday, em que você vai adquirir esses três cursos aqui. Curso de Excel, Power BI e Gráficos Pro. Então, esse vai adquirir na quarta-feira. E onde que você vai chegar? E onde que você vai chegar? Deixa eu só ver aqui. Ok. Só antes de avançarmos aqui, consegue ver minha tela? Consegue ver a minha tela? Boa, 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 boa. Tive que trocar de tela para poder partilhar a minha tela aqui. Então, onde que você vai chegar? Você vai chegar neste nível aqui, em que em vez de ter gráficos, cada gráfico na sua planilha isolado, ter aqui todos os gráficos numa única tela. E ter aqui aqueles filtros que eu mostrei, pô, eles clicando em cada um e vendo a informação aqui a mudar. Para quê? Para poder ter insights valiosos dos seus dados. Porque numa base de dados grande não tem como chegar a alguma conclusão. Mas aqui, por exemplo, olhando, vai perceber que aqui na empresa, para RH, só tenho um colaborador. E no financeiro tenho vários colaboradores. Mas na base de dados nós não conseguimos ter esse insight. Chegar nesse nível. É isso que eu quero que aconteça na sua carreira, chegar já nesse nível aqui. E não só saber criar gráficos isolados. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, esse tipo de gráfico aqui, gráfico não, de relatório. Então, é isso que você terá acesso de adquirir na nossa promoção da Black Friday. Agora, mais do que ter só cursos, nós decidimos aqui implementar esse bônus que é a mentoria individual. Como é que vai funcionar a mentoria individual? Na mentoria individual, nós vamos marcar uma sessão e vamos agendar um período de tempo para que nós possamos analisar o seu dia a dia aí. Porque uma coisa é o curso, outra coisa é o seu dia a dia. Outra coisa é o seu dia a dia. Eu fiz engenharia eletrônica. Estudei ali na Junda por 5 anos. Mas quando cheguei na RM para estagiar, encontrei uma realidade diferente daquela que eu me preparei tudo, toda a minha formação. Então, uma coisa é curso, outra coisa é seu dia a dia. Então, na mentoria individual, eu vou lhe ajudar a fazer o quê? A fazer o match do curso com o seu dia a dia. E esse bônus, acredite, nenhum concorrente meu está a oferecer. Esse que você vai ter aqui na OneClick. Então, é só estar já dentro no grupo que para a semana nós vamos falar mais sobre essa promoção, vamos liberar essa promoção, ok? Então, senhores, eu vou parar por aqui. Hoje foi um prazer nessa 1 hora de aula que falamos sobre gráficos. Então, acredito que não há mais dúvida aqui no chat. Eu vou parar por aqui e amanhã. Boa. E amanhã eu vou liberar a gravação da aula juntamente com o ficheiro para que a turma possa praticar. Eu vi que alguns colegas chegaram atrasados aqui, o senhor Samuel, o senhor Lucas também
Chegou atrasado, então amanhã terão a gravação da aula para poderem praticar. Ok? Então paro por aqui e até lá.